Quando a gente pega figuras assim, pesquisa na internet por ilustrações sobre a Bíblia, mas na Idade Média, o que nós encontramos é que os artistas da época, eles retratavam aquilo que efetivamente estava escrito, principalmente no livro de Apocalipse, da maneira como está escrito no livro. Então, quando fala de um gafanhoto, eles retratavam lá num quadro um gafanhoto com uma cara horrenda, com o escorpião é um escorpião, o poço é um poço, e assim ia. Fazia todas as ilustrações seguindo o que está escrito. Isso, obviamente, é um erro, porque tudo aqui é linguagem figurada. E como hoje nós usamos na nossa conversa, linguagem figurada. Se eu falar, eu fiquei um século esperando me atenderem naquela loja, você não vai achar que eu seja tão velho assim. Você vai saber que aquilo é uma figura de linguagem para dizer que eu fiquei muito tempo lá. E muitas outras figuras são usadas na nossa conversa diária. E aqui o Apocalipse, ele é um livro de figuras. E todo ele é um livro de figuras, de símbolos. Então, o segredo para entender é descobrir o que esses símbolos significam. E geralmente eles não são aquilo que nós conhecemos hoje, porque existem muitos livros escritos sobre o Apocalipse, e quando você chega aqui em simbolismos, como eu já vi isso num livro uma vez, quando dizia que eram gafanhotos, que no versículo 7, o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia coroas semelhantes de ouro, seus rostos eram rostos de homens, e aí no versículo mais para frente vai falar que eles tinham caudas semelhantes a escorpião. Ruído, no versículo 9. O ruído das suas asas era como o ruído de carros com muitos cavalos. Pronto. Resolveram. No livro de profecia, o autor resolvia o problema na hora. Isso aqui era um helicóptero armado com armas de fogo, porque ele vai soltar fogo num determinado momento aqui. A coroa são as placas, as lâminas do helicóptero em cima, que parecem uma coroa. E aí tinha até um que explicava que o poder na sua cauda é porque os helicópteros modernos também já disparam pela parte de trás do helicóptero. Então, quando a pessoa chega nesse nível de interpretação da Bíblia, ela corre um sério risco, porque ninguém poderia ter entendido a Bíblia antes da invenção do helicóptero, e de repente vão aparecer os drones aí, que não tem nada a ver com helicóptero, vão aparecer outros veículos voadores, e aí vai tudo pro lixo a interpretação que a pessoa fez usando figuras modernas. E quando fala muito de morte, de destruição, de fogo, logo vem aqueles que vão tentar interpretar isso como uma guerra atômica. Não que não possa ter uma guerra atômica no futuro, pode ter, mas as figuras aqui não são exatamente isso que nós conhecemos hoje, coisas materiais. A Bíblia, ela trata muito da questão espiritual do homem. E ela trata muito da questão, e aí no Apocalipse aqui, da questão do declínio moral, do declínio espiritual, da apostasia. E embora vão existir sim guerras, porque fala de guerras efetivamente, o grande dano de tudo isso que nós vamos ler aqui, que nós estamos lendo no capítulo 9, é o dano espiritual para as pessoas. E quando fala de morte, alguns lugares aqui nós vamos ouvir falar de morte. A morte mais séria para Deus não é a morte física. E nós sabemos disso, porque um crente, quando morre, para ele é lucro, como Paulo falava. A morte mais séria para Deus é a morte espiritual. E lá em Efésios fala que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Obviamente ninguém iria entender que nós éramos zumbis, né? Que de repente agora estamos vivos, mas antes a gente estava morto. Não, estávamos mortos espiritualmente. E assim é todo esse simbolismo. O que é importante é entender qual o pensamento de Deus em tudo isso, o que ele quer mostrar. E obviamente Apocalipse é o livro
onde a maior parcela dele, a partir do capítulo 4, vai mostrar a terra durante os 7 anos de juízo que vão cair sobre a terra, porém que será um juízo muito mais forte no sentido moral, demoníaco, não é? Espiritual. Satanás vai ser lançado na terra num determinado momento aqui, o anticristo vai surgir, inclusive nesse capítulo, ele já aparece prefigurado aqui, e toda a sua influência demoníaca sobre as pessoas que rejeitaram a Cristo e as pessoas que irão seguir esse anticristo. Então o assunto todo é nesse sentido. Se vai ter uma bomba atômica, se não vai ter uma bomba atômica, não é a coisa mais importante desse livro. Porque em Hiroshima e Nagasaki tiveram 2 bombas atômicas. E nem por isso o mundo acabou, nem por isso hoje lá Hiroshima é uma cidade maravilhosa, toda reconstruída. E não é assim que funciona a interpretação bíblica. Nós temos que ver o que espiritualmente está sendo dito nesses capítulos, para não perder o foco. E o foco vai ser sempre em Deus julgando aqui a terra e exaltando o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo 1 parece falar do mesmo assunto do versículo 11 do capítulo 8, quando fala que, no versículo 10 do capítulo 8, o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas, e o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E agora no versículo 1 do capítulo 9 de Apocalipse, diz que o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumos do poço, como fumo de uma grande fornalha, e com o fumo do poço escureceu-se o sol e o ar. Aparentemente, aqui está nos falando da mesma influência demoníaca que vai ser derramada sobre a terra através de um poder. Esse poder poderia ser o anticristo, mas de qualquer maneira ele vai não só matar as pessoas pelas águas amargas, eu não creio nisso literalmente, mas eu creio que seja aquilo que é a vida, né, que dá vida, que é a água, isso acabaria dando morte, resultando em morte. E também, aqui no versículo 2 do capítulo 9, fala de uma grande fornalha e fumaça. Fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar. Então a gente vê água, ar, sol, tudo aquilo que é necessário à vida, sendo agora neutralizado por um poder satânico. E para a gente entender melhor esse versículo 2 do capítulo 9, em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 3 e 4. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A fumaça faz isso, a fumaça cega, a fumaça esconde a luz, a fumaça não permite que as pessoas enxerguem um passo além, a fumaça obscurece tudo. E é isso que vai acontecer aqui também, talvez tendo uma relação com aquilo que fala em 2 Tessalonicenses, quando aqueles que não creram na verdade crerão na mentira, porque eles não vão ter luz alguma para crer na verdade, eles não vão enxergar de maneira alguma, porque o Deus desse século, obviamente, escureceu as suas mentes, os seus pensamentos. Essa influência que vai ser notória lá no futuro, ela já começa em 1 João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus,
porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Então, o ataque à verdade, em especial a verdade da divindade de Cristo, a verdade da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, embora ela já tenha começado, esse ataque já tenha começado há algum tempo, e ele até desde quando no início da igreja já existiam aqueles que começaram a negar a divindade de Cristo, porque João fala que ele já está no mundo, esse espírito do anticristo já está no mundo, essa influência do anticristo já está no mundo, esteve no mundo nos últimos 2000 anos e vai se revelar de forma declarada nesse tempo aqui de que nos fala a quinta trombeta, que é soada aqui em Apocalipse, que é a negação da verdade e principalmente da verdade concernente à pessoa divina de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o ataque que vai cada vez mais piorar e chegar a atingir o seu ápice quando o homem de iniquidade se assentar no templo de Deus se declarando Deus. No versículo 12 do capítulo 8, nesse versículo, e o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse semelhantemente à noite. Nós vemos em Gênesis que esses luzeiros foram postos para governar o dia e a noite. Então, sempre que fala do sol, das estrelas, nós estamos falando simbolicamente de governo, daquilo que serve de guia e que Deus usa então para refrear, para controlar as coisas na terra segundo o seu propósito, no seu governo. E quando nos fala aqui nesse capítulo 9, então, dessas estrelas, nós vemos que há uma perda total do controle das autoridades sobre a terra. Então, nesse tempo, será um tempo em que não haverá praticamente governo, autoridades que sejam respeitadas, como nós vemos hoje, apesar de tudo que temos aqui, mas como o Espírito Santo está aqui na terra, a igreja está na terra, tudo isso ainda está sob controle. Mas nesses dias que nós estamos falando da grande tribulação, esses dias não haverá esse controle do governo de Deus, nesse sentido dessas autoridades colocadas para governar. Então haverá, logicamente, um desrespeito total, cada um vai fazer aquilo que pensa, que quer, e isso traz então uma confusão generalizada na Terra, uma desordem total, uma anarquia total. E então nós vemos que há um poder satânico que vem e abre esse abismo, e que então espiritualmente isso se torna uma cegueira, como nosso irmão tem explicado, ficam sem luz. E então esses gafanhotos, são hordas inumeráveis de ladrões, de todo tipo de mal que o homem pode fazer. Inclusive, nós vemos que no final desse capítulo 9, no versículo 20 e 21, fala: e os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos,
para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Então, essas ordens inumeráveis nesses dias, ao invés de sofrerem, de se arrependerem, de lamentarem e se corrigirem, não, eles não se arrependeram. Então, como nós lemos lá, não lemos, mas foi mencionado em Tessalonicenses, esses que não acolheram, né, o amor à verdade, eles não terão chance, oportunidade nesses dias, porque quanto mais o mal se levanta na grande tribulação, quanto mais isso agrava os homens, castiga os homens por isso, menos eles têm a oportunidade de crerem, de se arrependerem. Então, nesse dia, a operação do erro será deixada sobre eles, por Deus mesmo, para que não se arrependam. E aí, então, esses castigos, né, esse flagelo que cai sobre eles, realmente não servem para produzir neles arrependimento, nem confissão de pecado, como nós temos oportunidade hoje de fazer, né? Não haverá mais. Eles não, diante de Deus, eles não terão essa oportunidade mais. E quanto mais eles endurecem, então mais juízos caem, e até que Deus cumpra todo o seu propósito, né, de julgar aqueles que não acolheram o amor da verdade e também não aceitaram, né, o evangelho da sua salvação. Então, sejam eles quais instrumentos forem, né, desses gafanhotos, realmente o que vai acontecer, né, é que há um descontrole total, sem as autoridades estarem para controlar. Perdeu-se completamente esse controle, e esse poder satânico, né, estará operando na terra muito fortemente. Quando, no versículo 4 do nosso capítulo, e foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. Esses são aqueles 144 mil, que são também um número simbólico, né, que nós vemos no capítulo 7. Vamos dar uma olhadinha no capítulo 7, no versículo 3. Demos do versículo 2. E vi outro anjo subir da terra do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. E eu vi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, eles foram, antes de acontecer esse que destruiu as ervas, ou melhor, que não destruiu as ervas, mas que fizeram o seu dano aos homens, antes eles foram assinalados aquele remanescente, né, de toda a tribo de Israel, para que eles não fossem tocados por esses flagelos. Eles foram como que guardados, né, nessa hora da tribulação. É interessante isso, porque a igreja, ela será guardada da hora da tribulação. Então, antes de começar o princípio das dores, e portanto também antes de começar a grande tribulação, a igreja é guardada disso, ela é tirada da terra. Então, todos os crentes, os que têm o Espírito Santo, que creram no Evangelho da sua salvação,
eles serão guardados da grande tribulação, eles estão tirados. Mas os de Israel, que crerão no evangelho do reino, que será pregado daí durante os 7 anos de tribulação, esses serão guardados na tribulação. O exemplo disso nós vemos em Gênesis, né? Enoque foi trasladado antes do dilúvio. E isso nos fala uma figura da igreja. Mas Noé, ele foi guardado, preservado no dilúvio. Então ele passou o dilúvio também sobre as águas. O que julgou, condenou o mundo todo, não tocou a Noé. E assim também será nesses dias. Esse remanescente de Israel foi guardado na tribulação. Eles não foram guardados da tribulação, mas na tribulação. Então esses aqui que nós vemos, né? No versículo 4 do capítulo 9, foi-lhe dado que não fizesse dano a árvore alguma, nem a verdura, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. E foi permitido que os matassem, mas... foi permitido não que os matassem, mas que fossem atormentados. Então, esses 144 mil, repito que é um número simbólico também, não significa exatamente esse número, é um remanescente, né, das 12 tribos de Israel, que são guardados durante a grande tribulação. E enquanto que esses homens, os demais, né, que não tiveram esse sinal, eles então sofreram esses duros juízos, né, que eles desejam que a morte até pode chegar, o desespero é tão grande que eles preferiram morrer, mas não morrem. Deus nem isso está permitindo para eles, para que eles sofram esse juízo durante essa tribulação. O escorpião tem essa característica, né? O escorpião, ele não mata. Na maioria das vezes ele pica uma pessoa e ele não mata a pessoa, mas ele faz a pessoa sofrer muito. E por isso é um escorpião aqui, não alguma outra coisa venenosa que matasse. E o gafanhoto também tem essa característica que o irmão falou, da falta de governo que vai existir, da anarquia que vai acontecer nessa época. Lá em Provérbios tem um versículo bem interessante, Provérbios 30, e aí a gente vê por que Deus usa certas figuras, né? Na própria Bíblia ele responde a razão. Provérbios capítulo 30, versículo 27. Os gafanhotos não têm rei, e contudo todos saem e em bando se repartem. Então é bem característico do gafanhoto que eles, apesar de não terem rei, como a rainha, como as abelhas, por exemplo, eles promovem uma ação conjunta de destruição. Eu nunca vi uma revoada de gafanhotos, né? Acontece mais na África, no Oriente Médio, mas em filmes que a gente vê, é uma nuvem que ela anda toda junta, ela desvia para um lado, desvia para o outro, desvia para o outro, como se tivesse realmente alguém controlando, mas não tem ninguém visível controlando. Nós sabemos, obviamente, que por trás disso está todo um poder demoníaco também e o juízo de Deus usando esses instrumentos agora para julgar a terra. Esses gafanhotos, que têm como poder de escorpião, eles não destroem o alimento, como é dado aqui, diz a eles, para não destruir o alimento. Mas, aqui fala no versículo 5, que eles atormentassem. E o tormento semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. O que é isso? Muita dor, mas não morte. Mas essa não é uma dor física, na realidade, é uma dor espiritual, uma dor mental, uma dor... é só pensar assim, uma pessoa que é louca, uma pessoa que tem um problema mental, ela vive aflita, desesperada, se debatendo, ela não consegue se livrar daquilo. Aparentemente não tem nada errado com ela, mas ela vive um inferno dentro dela. E isso é o que vai acontecer, porque são demônios também que estarão soltos pela terra
para instigar os homens, né? Para mexer com os homens, como se fossem esses gafanhotos também, demônios libertos, livres, para agir livremente sobre a terra, que estará então, não terá o Espírito Santo, que é aquele que vai deter muitas das coisas, que detém hoje muitas das coisas que acontecem aqui. Esses 5 meses do versículo 5 também não precisa ser necessariamente um tempo fixo, porque o número 5 é o número da responsabilidade humana. Nós temos cinco dedos na mão, tudo na Bíblia, quando fala de 5, tem a ver com responsabilidade humana. E isso aqui, tudo que vai acontecer, é a responsabilidade do homem. É uma resposta, ou a falta de responsabilidade do homem, de crer naquilo que Deus havia dado. Também no versículo 7, nós vemos esses gafanhotos com outras características adicionais aqui. Eles parecem cavalos aparelhados para a guerra. O que é um cavalo aparelhado para a guerra? É um que domina uma batalha. Numa batalha, nos tempos antigos, os cavalos aparelhados para a guerra é o que davam a diferença na batalha. Que era uma pessoa... Tanto é que no Brasil, até recentemente, alguns países ainda usam isso, a cavalaria era usada contra manifestações populares. Porque você na frente de um cavalo, você realmente tem que correr. Ele assusta, ele é grande. Um soldado montado num cavalo impressiona muito mais do que um soldado a pé. E isso é um poder de subjugar os homens. Também o fato dele ter coroas semelhantes ao ouro, mas não são coroas de ouro, é que tudo isso vai parecer algo real, ou com dignidade real. Mas não é, é falso. Não fala que as coroas são de ouro. Fala que eram semelhantes ao ouro. As pessoas vão olhar para tudo isso e vão falar assim, não, esses têm poder para falar o que ele faz, ou fazer o que ele faz, falando aqui do anticristo também, mas é semelhante ao ouro, não é de verdade, é de lata, não tem nada a ver com realeza, com coisa genuína. E os rostos de homens, no versículo 7, final do versículo 7, isso já está acontecendo hoje. Toda a filosofia humana, ela tem rosto de homem. O humanismo hoje impera nas escolas, mesmo nas igrejas, nas denominações, tudo é centrado no homem. Tanto é que lá em Romanos, quando Paulo fala, Romanos capítulo 1, quando ele fala da idolatria, no versículo 23, versículo 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, porque o homem se acha sábio, e mudaram a glória do Deus incorruptível, ou seja, substituíram a glória, seria a palavra mais correta aí, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Interessante que tudo começou com um réptil, e agora, em primeiro lugar, tem um homem, nessa sequência de ídolos aqui. E o homem hoje adora o homem, e o homem vai cada vez mais exaltar o homem. Então, por isso que tem o rosto de homem. Porém, no versículo 8, e tinham cabelos como cabelos de mulheres. Por que tinham cabelos como cabelos de mulheres? Porque eles estão, apesar de não existir um governo real, vamos dizer assim, no mundo nessa época, uma anarquia, uma coisa, existe a influência satânica. E existe aqueles que estarão submissos à influência satânica. Porque o cabelo da mulher nos fala de submissão. E esses gafanhotos aqui, eles estão submissos a alguma autoridade. Claro, Satanás está por trás de tudo isso. Dizemos que essas profecias já estavam sendo ditas também pelo profeta Isaías. No capítulo 9, não precisam ir lá, vou ler só alguns versículos. Fala, portanto, o Senhor suscitará contra eles é o povo de Israel,
adversários de Rezim instigará os seus inimigos. Pela frente virão os sírios e por detrás os filisteus, e devorarão Israel com a boca escancarada. E nem com tudo isso se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Contudo, esse povo não se voltou para quem o feria, nem buscou ao Senhor dos exércitos. Pelo que o Senhor cortará de Israel a cabeça e a cauda, o ramo e o junco, no mesmo dia. O ancião e o varão, de respeito, é a cabeça, e o profeta que ensina a falsidade é a cauda. Porque os guias desse povo são enganadores, e os que por eles são guiados são devorados. Então nós vemos que esses animais, esses insetos aí, do gafanhoto e do escorpião, são doutrinas demoníacas que serão espalhadas, ensinadas, e que eles seguirão. E nós vemos que até aqui também fala uma coisa que é contrária ao que Deus fez até esse momento. Um outro versículo fala: porque o Senhor não se regozijará com seus mancebos, e não se compadecerá dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são hipócritas e malfazejos, e toda a boca profere doidices. Com tudo isso, não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Então, como foi dito, como eles não tinham sinal de Deus nas suas testas, aqui Deus nem se compadeceu, não pôde nem se compadecer nem do órfão nem da viúva. Coisa que era um ponto de honra, né, que nós vemos na palavra de Deus. O cuidar das viúvas e dos órfãos. Então aqui nós vemos que o juízo de Deus será realmente potente contra eles, porque realmente desprezaram o Messias. E nesse capítulo 9 de Isaías, justamente começa com o anúncio do Messias. E eles vão sofrer tudo isso, principalmente Israel, porque nós vemos no nosso capítulo, regionalmente, nos dá uma localização, porque nos fala no versículo 14 do rio Eufrates. Então nós vemos que realmente o juízo de Deus aí, a mão de Deus não será contida. E esse, como nós vimos, né, no versículo 12, é apenas um dos ais, que ainda vem mais dois. Um irmão comenta que esse espinho na cauda, ele tem esse duplo aspecto. Um do falso profeta, como o irmão leu naquela passagem do Antigo Testamento, que o falso profeta fala de cauda. E o outro, que o espinho na cauda é porque a cauda é o fim de alguma coisa. Então aquilo que as pessoas não vão perceber no começo, ou no começo vão achar que está tudo bem, no final elas vão ver as consequências de tudo aquilo. É como um viciado em drogas, né? Ele começa tomando e se sentindo bem, mas no final ele vai descobrir como aquilo é destrutivo.